Olá, seja muito bem-vindo ao Apenas um RPG e hoje para o segundo episódio da nossa série de vídeos contando sobre os capítulos da minha campanha de RPG A Lenda do Segundo Sol. Começamos hoje o segundo capítulo chamado de Gato e Sapato. E bem, o segundo capítulo ele termina exatamente onde o primeiro acabou, que enquanto a Astrid tentava botar as crianças para dormir, o Loki entrou no quarto e acabou tendo aquelas visões e sentindo a cicatriz dele sangrar. E bem, ali é explicado que quando o Ruídos dorme, que é o rapaz, a Cata, que é a menina, acorda. Então eles nunca conseguem dormir ao mesmo tempo. Enquanto um está dormindo, o outro acorda e vice-versa. Então, como a Cata está dormindo e o Ruído está muito agitado, contudo, a Nana aparece com uma solução, que é um pozinho sonífero. Ela diz que é para colocar nas narinas da criança que ela vai conseguir dormir. Então a Nana sai e a Astrid, bem, sem saber muito o que fazer, coloca 2 tufão assim de pó sonífero nas narinas das crianças e o Ruídos apaga e a Cata também, e eles conseguem dormir ao mesmo tempo. Só que ela colocou meio demais e, bem, eles vão dormir por muito tempo. Enfim. Depois disso, a Astrid dorme e o Loki dorme. E bem, o Loki, ele tem um sonho. Primeiro com aquela figura que apareceu pra ele, com cabelos brancos e uma pele pálida. Mas em seguida o Loki se vê tocando uma música em cima de um dragão branco. Como se ele encantasse e conseguisse comandar o dragão. Esse dragão ele passa por cima de uma fissura, saindo várias criaturas, e ele vai cuspindo uma rajada de gelo que vai fechando esse buraco no chão. Então o Loki acorda, ele tá um pouco cansado e tentando esquecer um pouco do que aconteceu no dia anterior. Ele abre a porta e ele vê uma cadeira de frente para o quarto dele. Apenas uma cadeira, uma simples cadeira. Então o Loki começa se questionando um pouco, até que a cadeira fala com ele e pede para ele sentar. O Loki questiona e indaga por que ele deveria fazer isso. Então a cadeira fala que é um móvel encantado e que vai levar o Loki direto para um grande banheirão com uma sauna onde ele vai poder tomar um banho e relaxar um pouco. O Loki aceita porque, bem, ele precisa se molhar pela toda a questão dele ser meio peixe. Então ele senta na cadeira, a cadeira vai voando até este banheirão e lá o Loki vê realmente uma banheira enorme com vários espaços para sentar e ele já mergulha e fica ali submerso. Enquanto ele percebe um pouco ao lado que a Luna, a loba da Radija, está tendo uma sessão de spa com algumas fadinhas irmãs da Nana. Bem, nisso a Astrid também sonha. Ela vê primeiramente um mar de fogo alcançando ela e desse fogo ela vê um trono de ossos que parece chamar ela. Mas quando ela parece que vai atender esse chamado, a Astrid acorda. E bem, a Astrid abre a porta depois de verificar que a Cata e o Ruído estão dormindo. Detalhe, a Cata e o Ruído estão no mesmo corpo, só ficam trocando. Mas bem, o corpo está dormindo com as 2 crianças. Ela abre a porta e ela também vê a mesma cadeira. Então, após a cadeira falar para ela sentar, a Astrid não questiona muito, senta e vai voando até aquele banheirão, onde já vê o Loki lá, tendo o seu cabelo feito pelas fadinhas. E a Astrid, bem, ela vai lá, ela senta e ela descansa um pouco. Ela e o Loki ficam interagindo, perguntando o que eles vão fazer naquele dia. E, bem, após essa sessão de spa, onde são muito bem tratadas, têm suas peles limpas, seus cabelos, e bem, Loki e Astrid decidem se vestir, se preparar e descer ao encontro do colecionador e da Nana, onde numa conversa a Nana pergunta se as crianças dormiram bem e a Astrid fala que sim, e que ela colocou inteiramente nos narizes das crianças, onde a Nana surta e avisa que eles vão dormir por muitos dias agora.
E é algo que a Astrid não sabe se é uma benção ou se é ruim, porque, bem, aquelas crianças são bem agitadas. Conversando um pouco, a Nana conta que durante a madrugada a Luna foi nas instalações dos vizinhos e acabou caçando várias das ovelhas, vacas, porcos e outros animais e trouxe tudo aquilo para eles. Então a Nana mostra um grande carregamento de carne, de porco, de vaca, de galinha que a Nana trouxe e ela começa a preparar, principalmente com as galinhas, uma grande galinhada para eles comerem, tanto no almoço quanto na janta. Mas nisso, o colecionador, enquanto ele vai lavando a louça e preparando as coisas, ele avisa que o grupo tá ainda dormindo, só acordaram realmente Locke e Astrid. Se eles quiserem sair para dar uma volta pela cidade, voltar depois, por enquanto tá tranquilo, as notícias não devem ter chego ainda até Emon. E é onde o grupo descobre que voltou para Emon, tá numa região ali aos arredores. Bem, Locke e Astrid saem e enquanto eles vão andando, conseguem ver um circo se formando, se instalando no centro da cidade, juntos de vários e vários cartazes espalhados. Ao pegar um dos cartazes, eles conseguem ver uma chamada para esse circo, um cartaz mágico com algumas animações que fala sobre uma maga, uma feiticeira muito poderosa, dona desse circo, que, bem, a grande chamada é: venha para o fabuloso circo da fabulosa Zila Ziraldini. E então, eles acham interessante, mas, bem, não tem muito tempo para ir no circo. E andando, eles decidem entrar em uma taverna para comer alguma coisa. Enquanto Locke e Astrid vão conversando e vendo tudo que aconteceu ali no dia anterior, tentando se conhecer mais um pouco, já que agora vão acabar andando juntos, eles veem uma mulher enchendo a cara e muito, muito depressiva. Nesse momento, eles percebem que é a mulher daquele cartaz, a tal fabulosa Zila Ziraldini. Conversando um pouco com ela, eles descobrem que o circo é um fracasso. Que na verdade a Zila ela tenta muito, mas ela não consegue. E depois de uma briga com toda a equipe, ela perdeu um sapo gigante que ela tinha, perdeu uma comitiva de anões e perdeu também uma ursa que ela tinha. E agora o circo é um desastre e a única coisa que resta para ela é só uma amiga felina que ela tem. Nesse momento a Astrid levanta um pouco a sobrancelha enquanto escuta e lembra de algumas coisas de seu passado, até que ela sente uma cauda felpuda passando por seu pescoço e todo o seu dinheiro sumindo. Quando a Astrid percebe, ela vê uma Katari fugindo daquele estabelecimento. Irritada, a Astrid sai correndo e vai seguindo ela, mas enquanto a perseguição inteira rola pelas ruas e os becos de Emon, a Astrid, ela repara, ela percebe o padrão dessa Katari, o jeito que ela corre, como se movimenta, e ela se lembra de uma pessoa de seu passado. Ela se lembra de sua antiga parceira chamada Jara. E então, gritando com ela e encurralando-a em um beco, Jara para enquanto gira o saco de dinheiro de Astrid na cara dela e ri. Nisso, ela mostra 2 sacos de dinheiro. Ela roubou o saco de dinheiro de Locke e o dinheiro de Astrid. Astrid, muito irritada, manda Jara devolver, mas entre flertes e implicâncias da parte da Jara pra cima da Astrid, que deixa ela totalmente desconcertada, Astrid só foge com o dinheiro. E diz que se quiser encontrar ela, deve ir pro circo. Nisso, Astrid volta um pouco desolada e, bem, sem dinheiro. E a Zila pede perdão e diz que se ajudarem ela a recuperar as coisas do circo, ela devolve o dinheiro e paga mais um pouco. Então,
Loki e Astrid aceitam e decidem ir atrás das coisas do circo. Primeiro, decidem ir atrás da grande comitiva de anões. Eles estão na região portuária de Emon, onde o barco da tripulação do Loki tinha atracado num dia anterior. E chegando lá, de longe eles já veem 12 anões em volta de uma fogueira com uma loba no espeto. E eles estavam preparando também uma ursa para ser degustada. Aquela loba, provavelmente eles deveriam ter caçado ou já tinham para comer, mas a ursa tinha enfeites e coisas de circo, então eles entendem que era a ursa do circo. Os anões colocam a ursa no espeto também e começam a comemorar que eles vão comer finalmente. E enquanto o grupo tenta se aproximar, a Astrid tropeça e ela cai em cima da carne da ursa, que cai no fogo e torra. O que faz os anões ficarem indignados, pois os anões, eles explicam que na verdade no circo a função deles, eles eram meio palhaços, meio bobos da corte. Eles faziam outras coisas, mas basicamente muitas das funções deles eram ser jogados por canhões de um lado para o outro do circo, enquanto eles fugiam dessa ursa. E eles finalmente estão se vingando dela. Porém a Astrid estragou o momento, chegando e, bem, derrubando a carne no fogo. Então, os anões começam a atacar a Astrid. O Loki fica um pouco de longe, tentando apaziguar as coisas, mas depois que os anões percebem que o Loki está fazendo algumas magias escondido, começam a atacar o Loki. E é onde, em um ataque que entra, o Loki cai no chão muito, muito ferido. Os anões percebem o que fizeram e eles pedem desculpas, só falaram que estavam muito irritados, porque finalmente eles iam conseguir comer a carne daquela ursa que atormentou eles por tanto tempo. Mas eles se juntam e realizam uma magia de cura no Loki. E, bem, eles explicam o que aconteceu e tal, falam do circo e pedem se eles não podem voltar para uma última apresentação. E os anões falam, bem, agora que a ursa não está mais aqui, a gente aceita. Os anões começam a voltar para o circo e, bem, eles perguntam novamente por que o grupo está ajudando a Zilla. Por que a Astrid, principalmente por ser uma paladina, está ajudando? Ela não entende muito, e então eles falam que, na verdade, o circo, eles estavam presos pela Zilla, eles estavam sendo mantidos lá à força, e eles só vão voltar para ajudar se eles realmente acabarem com o circo. Essa última vez, fazer um último espetáculo e acabar com tudo. E eles serem livres. A Astrid pergunta, tá, mas por que vocês são mantidos para fazer isso? Nós falam que eles até recebiam um dinheiro que era bom, mas uma vez que eles descobriram a finalidade do circo, eles não conseguiam mais sair. O circo, ele participava de um esquema para pegar as crianças, para roubar o dinheiro das pessoas da plateia e também levar parte das crianças que iam naquele circo para algum lugar. A Zilla, ela levava essas crianças até um castelo de um homem chamado O Comerciante. E então a Astrid fica bem impactada, o Loki também, e eles decidem que vão voltar para o circo com as coisas, vão fazer a apresentação, mas não vão deixar com que nenhuma criança seja sequestrada. Porém, eles não querem fazer com que a Zilla descubra. Então, é onde eles montam o plano. Eles sabem que agora tem só que resgatar o sapo e, bem, eles também têm que fazer com que as crianças não vão nesse show. Os anões explicam que eles não querem voltar, mas se for para acabar com o circo e fazer parte desse ato que eles vão fazer para acabar com tudo, eles topam. Então,
O Loki, ele decide que ele vai vai pegar os cartazes, recolher a maioria e vai escrever que são proibidas crianças. Enquanto a Astrid vai atrás desse sapo. Bem, o Loki começa a fazer esses cartazes e pensar num plano enquanto conversa com os anões. E nisso a Astrid, ela vai até uma floresta seguindo os rastros e dicas que os anões falaram de onde poderia estar esse grande sapo. Só que ela se perde dentro de uma floresta. Ela vai procurando ali perto de um pântano e ela se perde. E ela só não acha mais nenhum dos rastros. E bem, como a Astrid foi ensinada desde sempre, quando ela não tem mais esperança, quando ela não sabe mais o que fazer, ela deve olhar para cima, deve olhar para o céu. Porque ela sabe que não importa quão frio esteja, o sol sempre brilhará ao meio-dia. E nisso, após fazer uma prece pedindo por ajuda, a Astrid sente uma mão no seu ombro, uma mão leonina de um Qatari. Ela reconhece sendo aquele que ela conheceu um dia atrás com o nome de Leon Greatfang, um paladino da mesma deusa dela que apareceu ali de forma mágica para ajudar. O Leon, ele começa a falar algumas palavras motivadoras para Astrid e meio que a apadrinha. E então juntos eles começam a tentar achar mais alguns rastros do sapo em meio àquele pântano, até que a Astrid realmente acha, sozinha. Claro, com a ajuda do Leon, mas ela faz boa parte do trabalho. E ela se sente muito, muito grata. E nisso, o Leon, ele entrega para Astrid um saquinho com pétalas de girassóis e diz que é para ela jogar ao vento se ela quiser falar com ele. E então, o que acontece? A Astrid, ela acha uma cabana abandonada de madeira e lá dentro ela consegue ouvir o barulho do sapo. Ela entra, ela vê alguns corpos caídos e o sapo se alimentando deles. Depois de travar alguma luta ali, ela consegue pegar o sapo e fazer ele se acalmar, e entre algumas magias e palavras e um pouco de força bruta, ela faz o sapo seguir ela. E montando em cima do sapo e pulando até a região do circo, tudo tá pronto. E é perceptível que não tem nenhuma criança na plateia, o que faz com que a Zila fique um pouco irritada, mas ainda mantendo as aparências. E durante o show, as coisas vão andando certo, até demais. Tudo dá muito certo. A Astrid e o Loki decidem que vão participar e tudo vai dando muito, muito certo, até que todos saem de lá e a Zila, ela fala que, bem, ela agradece ainda por terem ajudado ela a fazer a apresentação, mas ela fala que sabe o que eles fizeram, que descobriram o plano dela e que, bem, ela não vai pagar eles, ela não vai fazer nada, e se eles quiserem lutar com ela, eles podem tentar. Nisso, o Loki e a Astrid vão pra cima dela, mas facilmente ela se esquiva e repele eles com magia. E eles percebem que eles não têm chance contra ela, de forma alguma. E ela começa a rir e fazer algumas firulas mágicas enquanto caçoa da cara deles e diz que eles não têm força para enfrentar ela, que eles não vão conseguir derrotar o comerciante ou qualquer outro ser que for, porque são pessoas fracas. E isso abala um pouco a Astrid quando ela vê que a Jara tá aliada dela, mas ela vê que a cor dos olhos da Jara tá diferente, que tem algo dentro dela que mudou um pouco. E após a Zila falar que a Jara tirou sarro do passado da Astrid e de várias coisas que aconteceram, a Astrid só sente mais remorso, fica mais e mais triste e se sentindo um pouco impotente diante, bem, de tudo que está por vir. Então, só tentando uma última vez atacar a Zila,
ela se esquiva mais uma vez e sai voando em meio de risadas, enquanto Loki vai xingando ela o caminho inteiro. Bem, a Astrid está bem para baixo, o Loki tenta animar um pouco ela, mas tem certas coisas que nem mesmo um bardo consegue. Voltando para casa, eles chegam e vê que a Dahlia e o Sam, a Radija já estão acordados e estão jantando. E ao mesmo tempo que alguém bate na porta, a Astrid cai de joelhos no chão, enquanto seus olhos são tomados por uma energia escura e maligna. E é aqui que acaba o segundo capítulo. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu!